Você sabe que você falou sobre isso e nós, jornalistas, também temos um cuidado muito grande, porque eu tenho um perfil agora que chama MD News e também um site colaborativo. E recentemente eu vivi uma situação assim. Teve duas adolescentes que morreram vítimas de um atropelamento, se eu não me engano, aqui na região metropolitana. E a imagem do atropelamento foi veiculada, né? Foi uma imagem... A gente paralisou e tudo, mas mesmo assim dava para ver um dos corpos sendo arremessados. E nós postamos, esse vídeo viralizou no TikTok. Depois eu me arrependi da postagem, mas o que me chamou a atenção... A quantidade de jovens que foram até a postagem dizer que estavam amando ver aquilo. E depois, Sheili, eu recebi a informação de que existe uma hashtag sobre isso, sobre essas imagens violentas. Você sabe qual é? Não sei te dizer agora. Eu não lembro o nome, mas existe uma hashtag que te direciona só para esse tipo, nossa, até me arrepiei, esse tipo de imagem. E aí existem perfis específicos que só veiculam esse tipo de imagem, que traz aquela sensação pro jovem. E eu até encontrei o perfil de uma menina que teve que fazer um tratamento, porque se viciou nessa sensação do susto. Assim que eles se viciam em pornografia. Eles não estavam... A maioria é de 9 a 11 anos a média mundial de visualização de pornografia. Aqui tem algumas pesquisas que mostram no Brasil 9. Não é que eles estavam procurando. Eles estavam vendo um vídeo, sugeriam um outro vídeo. Às vezes no YouTube, uma coisa mais sexual. Eles não estavam procurando. Eu recebo muito relato de gente que se viciou aos 8, aos 9 anos. Por quê? Porque é uma coisa que traz muitas sensações. E para a vida adulta vai dar muito problema esse vício em pornografia. E o vício em pornografia é a dopamina, né? É o mesmo tipo de vício no jogo, que traz uma dopamina rápida. Depois vem a pornografia, depois vem o vape, depois vem as apostas. Isso foi o Jonathan Haidt teve no Brasil, que escreveu A Geração Ansiosa, e ele estava falando que lá nos Estados Unidos eles têm um grande problema com os jovens viciados em aposta, porque eles desistem de estudar. E aí eu vi uma reportagem recente no Brasil que falou que 980 mil jovens que ingressariam na universidade esse ano não ingressaram porque estão com dívida de jogo. Meu Deus. E isso é treinado neles desde pequenos, porque você é o vício da dopamina do joguinho o tempo todo, que você ganha uma estrelinha pra qualquer coisa, o vício na pornografia, o vício no vape, o vício... Tudo que fica só vai trocando essa dopamina de vício rápida. E doutor, como que o pai percebe? Eu sei que você trabalha muito essa questão da infância e da juventude. Existem mudanças de comportamento que acontecem tanto na criança quanto no jovem, que o pai pode começar a identificar um sinal de alerta em relação à rede social, em relação a não contato mais com amigos ou querendo não fazer mais atividades fora. Existe isso? Sim. Normalmente, quando uma criança ela é vítima, né, de uma exploração sexual, pode ser um aliciamento, né, o que chama de grooming na internet, que é um tipo de aliciamento feito por pedófilo. Normalmente, qual é a estratégia do abusador? A estratégia é o quê? Conseguir o silêncio da vítima. Então, a criança ela tem medo, eles ameaçam, vou matar seus pais, vou matar sua família. Então, a criança se vê acuada, ainda mais uma criança, ela não sabe o que fazer. Então, diante daquela ameaça, ela muitas vezes acaba cedendo e começa a ser ali explorada, né, tendo que veicular, trocar imagens, mandar selfies de roupas íntimas ou muitas vezes até com partes íntimas expostas. Então, quando a criança ou o adolescente ele é vítima de exploração, primeiro ponto, a maior dificuldade que nós temos é o quê? Identificar que aquilo está acontecendo. E por quê? Porque a criança não fala. Normalmente, criança, quanto menor a idade, quanto mais nova a criança, maior a dificuldade dela falar, porque mais medo ela vai ter. E aí o que acontece? Tem alguns elementos indicativos, tem alguns comportamentos que os pais podem ficar mais atentos. Por exemplo, a criança passa a ter um isolamento social, ou uma criança, por exemplo, que ela era extrovertida, ela começa a ficar mais introvertida, mais quietinha no canto dela, ou então, ao contrário, ela era super fechada, de repente ela começa a ficar extremamente extrovertida. Ou então, por exemplo, ela começa que é um comportamento que é muito latente. Ela passa a ter, por exemplo, interesse por material sexual incompatível com a idade dela. É um elemento, assim, é um comportamento muito chave. Que tipo de material, doutor? Tem algum exemplo? Só pra gente tentar
Por exemplo, vamos lá, a criança ela acaba tendo contato com conteúdo desse tipo que foi dado agora pela Sheili. Ou então ela acaba tendo que fazer, por exemplo, veicular imagens com partes íntimas dela ou simulando atos sexuais. Digamos que ela, porventura, venha se encontrar com um abusador, né? De alguma forma, eles acabam conseguindo isso e acabam abusando sexualmente dessa criança. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter conhecimentos de atos sexuais incompatíveis com a sua fase de desenvolvimento. Então, quando uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos, já quer sentar no colo, muitos casos chegam na promotoria. Uma criança de 6, 7 anos quer sentar no colo, quer sair beijando na boca, com beijo de língua. Beijos, assim, são comportamentos nítidos que são absolutamente incompatíveis com uma criança que não sofre esse tipo de abuso, né? Uma criança que não vivencia esse tipo de experiência, ela não tem esse tipo de comportamento. Então, na verdade, não significa que ela está sendo abusada, mas significa que tem um sinal amarelo ali para verificar o que está acontecendo, né? E não só os pais, mas principalmente as escolas têm que ficar atentas. Por quê? Sim. Hoje, né, uma coisa que eu gosto de falar também, quantas horas a gente consegue ficar com os nossos filhos? Todos os dias? Poucas, né? Infelizmente. Quem consegue ficar, no mínimo, 4 horas todos os dias com os nossos filhos? A escola. Então, a melhor estratégia que a gente tem é o quê? É capacitar os nossos professores, os nossos educadores, para que eles saibam identificar esses sinais e, a partir daí, a gente conseguir uma notificação e passar a apurar o que está acontecendo com aquela criança, até, eventualmente, indicado indícios de situação de risco, ser comunicado ao Ministério Público ou aos órgãos de rede protetiva para que sejam adotadas as medidas protetivas em favor daquela criança. Doutor, só para a gente encerrar esse bloco, o senhor acha que é válido essas plataformas estarem mais em cima de perfis, derrubando perfis? Seria uma forma agora de mostrar que a internet não é terra sem lei, que sim vai ter que, por exemplo, que o Felca expôs, eles vão ter que tomar uma atitude? Juridicamente, o senhor acredita que isso é uma boa saída? Olha, não só a responsabilização das redes, eu acho que hoje, por exemplo, se a gente vai assistir um filme no cinema, tem a classificação etária. Claro. Hoje, para qualquer evento, determinados lugares não entram. Tem até hotéis proibidos para menores de 18 anos. E aí, na rede, existe, tem uma política própria de regulamentando ali quem pode e quem não pode acessar. Agora, quando o algoritmo faz... É uma tecnologia em desenvolvimento, eu entendo. Agora, isso tem que ser colocado em pauta. Quando o algoritmo, ele sabe que a partir do momento que eu tenho que comprovar que eu estou maior de 13 anos, existe esse controle para eu saber se a classificação etária do que está sendo sugerido de conteúdo para a criança é compatível, ou para o adolescente, na verdade que tem que ser adolescente, maior de 13 anos hoje, pela regulamentação das redes aí que normalmente a gente conhece. Existe algum tipo de filtro para saber se aquele conteúdo que está sendo veiculado, por exemplo, de violência... Pois não existe filtro hoje. E eu já vi muitas vezes, você vai ao cinema, eu já vi pais sendo proibidos de entrar com os filhos, falando, não, esse filme não é adequado para o seu filho. E em casa, na rede social, que tem conteúdo de violência, vários conteúdos que são inadequados para a faixa etária de desenvolvimento daquela criança. Por que não obrigarmos os algoritmos ou as redes a fazerem esse filtro? Uma vez que é obrigado a dar todos os dados, data de nascimento, tudo, por que não também obrigarmos a que seja veiculado um conteúdo compatível com a faixa etária, obedecendo, inclusive, a classificação etária que é obrigada a televisão a fazer, que é obrigado o cinema a fazer, as peças teatrais a fazerem. Sim. Por que não nas redes sociais? Até a gente viu, recentemente tiraram, né? Não pode mais propaganda na TV para produtos infantis, porque isso estimulava. Desde 1990. Então, tem anos, já mais de 20 anos isso, né? E por que não se faz algo parecido, Sheili? Existem interesses por trás. Desde 2022, existe um projeto de lei. Já tem essa PL? Já tem, só que ninguém tinha interesse em pautar. Mas essa semana tudo voltou. Várias pessoas sugeriram vários projetos, mas esse, eu amo, o Instituto Alana, a Childhood Brasil. Todas as instituições de proteção à infância meteram a mão nesse projeto para ver se ele estava bom mesmo.
E é muito legal essa oportunidade de esclarecer para as pessoas que ele não é o projeto 2630, que foi apelidado de PL das fake news. Esse é o 2628, é outra coisa. São regulações que têm só a ver com criança e adolescente. A internet para os adultos continua, gente, exatamente igual, não vai mudar nada. É bom a gente falar isso aqui, porque é o nosso público que assiste na Jovem Pan sempre me vem com questionamento. Márcia, mas se regulamentação de rede social vai ser censura, a gente não vai poder falar o que a gente quer? Eu acho um bom questionamento. Teve uma moça que me questionou essa semana, ela falou, Sheila, eu protejo a infância também. Ela faz um trabalho parecido com o meu. Se censurarem, vão censurar todo mundo. Eu não vou poder mais falar sobre proteção à infância. Eu falei, calma, eu vou te mostrar os artigos desse PL. É que a gente não lê. É como o condomínio não tem as regras do condomínio? Claro. Regulação é um conjunto de regras, você tem que ver quais são. Então, eram algumas no PL 2630 das fake news que muita gente não gostou daquele projeto, mas agora são outras. E elas focam, por exemplo, olha que legal, aumentar o poder familiar. É uma das propostas. Como aumentar o poder familiar? Que o controle parental dentro do Instagram, do TikTok, do Kawaii, do Roblox, de onde for, porque é em toda a internet, não é só nas redes sociais, tenha uma forma de você ir lá e configurar de fácil acesso, porque tenta configurar aí para ser mais segura a conta para uma criança e adolescente. Em português. Sim, ainda tem essa dificuldade. Que você ache fácil, que seja em português e que você mexa fácil nessa configuração. Hoje você tem que adivinhar qual é a idade mínima para uma rede social. Qual é a idade mínima? Onde é que está escrito? Não é igual no filme, né? Ali que mais aparece já. Você não consegue. Então, na hora que você entrar, você já tinha que ter todas essas informações, né? E outra proposta, que a rede social para menores de idade, quando ele faz uma conta, ela seja o mais protetiva possível. Porque hoje você faz uma conta, ela é automaticamente aberta. Qualquer um vai ver o que você postar. E aí a pessoa tem que saber que ela pode privar a conta, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Tem que ir lá e privar a conta. Por que para adolescente já não veio mais segura possível? Privada. Se ele tem. A recomendação no Brasil é Instagram acima de 16, TikTok acima de 14 e WhatsApp acima de 13. O WhatsApp também é rede social, gente. Imagina que legal. Então, quem que vai ser contra isso, gente? Leiam. Isso é bom. Leiam a regulação. Então, isso não é censura. Isso é bom. É a gente proteger as nossas crianças. Claro, mas eu entendo a confusão. Por isso que eu agradeço a oportunidade. Porque a gente está há tanto tempo querendo colocar um limitezinho, né? É isso. Não pode propaganda para criança na TV. Mas pode... Imagina que na televisão, em qualquer canal que você imaginar, passar um tutorial de como se automutilar. Meu Deus. Um desafio que pode levar uma criança à morte. Imagina o escândalo nacional que ia ser a quantidade... Ia cair a TV do ar. Na internet tem. E a gente não tem lei hoje, ao contrário do que algumas pessoas pensam para fazer isso. E eu recebi uma vez um reels no Instagram de um menino nu. Ele foi aliciado, ele tirava a própria roupa, ficava nu, rebolava para a câmera. Um menininho de uns 6 anos que não tinha ideia do que estava fazendo. Aquilo estava ali. De acordo com a legislação atual, eu tenho que pegar um advogado. Eu, pessoa aleatória, que não sei quem é aquela criança. Entrar com um processo. Você entende? Não faz sentido. Então, uma das propostas é crime tem que... Não preciso entrar com processo judicial, gente. É um crime. Está ali, é uma criança nua, visivelmente foi explorada. E aí eu quero que você entre nesse como é que eu faço a denúncia para o Ministério Público? Tem toda essa dificuldade, doutor? Não. Como é que é? Mais simples, então? Tem alguns canais de denúncia, né? Acho que o primeiro e mais fácil a todos é o Disque 100. Sim. Que ótimo. É uma denúncia que pode ser feita pelo telefone, de qualquer lugar, de forma anônima. E não precisa de nenhum aparato tecnológico, nada. Basta fazer a denúncia e essa denúncia ela chega ao Conselho Tutelar, ela chega à polícia, ela chega ao Ministério Público. Existe um acordo de cooperação entre Ministério Público, entre todos os órgãos da rede protetiva para receberem diretamente essas denúncias. Então, mas o senhor falou que às vezes elas vêm de forma inadequada. Por exemplo, só com um print, faltam dados mais específicos. Eu queria que o senhor orientasse na hora. Sim. O que a pessoa tem que ter na mão para que seja, de fato, uma investigação? Então, o ideal é que traga o maior número de detalhes possíveis do que está acontecendo, né? Se for na rede, a gente tentar não só tirar um print, mas tentar enviar, copiar o endereço, né?
para que a gente possa conseguir o maior número de metadados possíveis, para que a partir daí se inicie uma investigação. Se não tiver à disposição esses dados, não tem problema. O importante é, nós, autoridades, só temos condição de iniciar uma investigação ou iniciar uma apuração para saber se uma criança está em situação de risco, se essa informação chega até nós. Esse é o grande problema, porque nós temos uma subnotificação tremenda, né? Nos dados que aparecem de prática de crimes, na verdade, esses dados são maiores. Os que chegam até nós são poucos ainda. Então, na verdade, o importante é denuncie. Como que fazer a denúncia no Ministério Público? Normalmente, na nossa página aqui do Ministério Público de São Paulo, existe lá um canal de atendimento ao cidadão e tem lá um linkzinho que ele vai, se tivesse aqui, até poderia mostrar aqui como fazer a denúncia, mas tem um canal que você pode fazer denúncia por escrito, pode ser identificada, pode ser anônima e, inclusive, você pode direcionar para a promotoria que você deseja. Inclusive, a gente recebeu até uma informação de que depois que o vídeo do Felca foi veiculado, aumentaram, assim, absurdamente o número de denúncias. Isso é bom, doutor? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente, como eu disse, a partir do momento em que esses fatos chegam até nós, a gente pode, a partir daí, não só apurar individualmente os casos de abuso, de violação de direitos que estejam acontecendo, mas como também começamos a pensar numa atuação de caráter mais geral, difuso. Ou seja, quais as políticas públicas que tem para que a gente consiga prevenir, porque assim, depois que aconteceu o fato, depois que a violação aconteceu, depois que o crime aconteceu, depois que a criança sofreu, é muito mais difícil atuar. Então, o que a gente pode fazer preventivamente, como política pública? Primeiro, por exemplo, uma sugestão de política pública, colocar como obrigatória a orientação de crianças sobre como se portar nas redes sociais, nas escolas. Perfeito. Colocar isso como um conteúdo obrigatório. Capacitar, sensibilizar todos os educadores. Para que a criança já, na escola, da mesma forma que ela tem que aprender quem descobriu o Brasil, da mesma forma que ela tem que aprender matemática, português, toda a matéria, ela também tem que aprender os riscos que tem na internet, os riscos que tem nas redes sociais. E é esse aqui, o trabalho que você faz também, né, Shelly? Em escolas, com educadores. Eu achei que se eu falasse com os adultos, eles iam falar com as crianças, mas eu descobri que eles... Se você falar direto é melhor. Não, eles não falam porque eles têm tabu sobre sexualidade. E não adianta educação digital sem educação sexual. Gravem isso, gente. Não adianta educação digital sem educação sexual, porque como vocês viram aqui, no vídeo do Felca, em todo mundo, como a criança não tem dinheiro, quando o criminoso encontra ela, ele vai tentar transformá-la em dinheiro. E vai atacar a dignidade sexual dela. Como é que ele transforma ela em dinheiro? Vai tentar conseguir vídeos que ele possa vender, fotos que ele possa vender, vai explorar ela fazendo alguma coisa para que outras pessoas consumam, entende? Então, você vai precisar ensinar a ela o básico de educação sexual. Então, para proteger criança, eu preciso da educação digital e preciso da educação sexual. Quando eu dou aula, aí eu comecei a desenvolver uma metodologia para falar com 12 a 18 e 6 a 12. Inclusive, dei 2 aulas essa semana. E é uma brincadeira com desenho, né? Não é uma palestrinha, é uma atividade lúdica. E nessa atividade lúdica, eu peço para as crianças fazerem desenhos sobre a internet. Elas desenham lá os aplicativos, as coisas que elas gostam, os joguinhos. As crianças bem pequenininhas que não têm acesso, elas desenham o celular travado assim com a hora. Eu acho que elas querem tanto que sempre está fechado. E elas conseguem entender. Depois eu falo para elas, e os perigos? Quem desenhou? Nenhuma. 60, nenhuma consegue falar um perigo. Aí eu começo, mas vocês nunca ouviram falar de um perigo? Aí uma fala de aposta, uma fala de golpe. Eu falei, mas um perigo para criança, qual que é? E aí você vai deixando espaço. Aí uma começa a falar, uma vez me mandaram um cara estranho, me chamou de vídeo no WhatsApp, porque geralmente eles têm WhatsApp. Uma vez não sei o quê, uma vez não sei o quê. Quando você vê meninos recebendo imagens de partes íntimas de homens adultos, pessoas solicitando para meninos e para meninas imagens de partes íntimas no WhatsApp. Então, uma coisa importante a criança, gente, só conversa com você sobre o que você conversa com ela. Então, você tem que ter essa conversa em casa. Você tem que falar sobre os perigos do digital. Mas como é que eu vou falar de pedofilia? Não, você vai falar que imagem de pessoas nuas não é para criança. Claro. Nem que seja uma figurinha, porque o que tem de figurinha de parte íntima em grupo de criança de 8, de 9 anos, os pais têm que estar ali atentos. E eles entendem, gente, depois é uma atividade de 1h30, todos saem mais protegidos. Garante que nada vai acontecer? Claro que não, mas porque a educação também é repetição. Também falem, garante que eles falaram, que eles tiveram contato. E eu também falo para os pais assim, primeira coisa que você tem que aprender é fazer a cara de alface na plantação.
Porque se você tá lá conversando com ele fala, me mandaram, pai, e aí, filho, alguma coisa aconteceu? Uma vez eu recebi uma imagem de um cara pelado, aí você vai, meu Deus! Aí pronto. Socorro! E nessa, só fazendo... não vai falar mais nada, você tem que ficar, né? Fazendo um complemento, qual é a primeira coisa que a gente fala para toda criança, né, no mundo real, não no virtual? Não fale com estranhos. E aí a gente vem na rede social e aceita convite de várias pessoas que a gente não conhece, que não tem nenhuma relação, e começa a ter conversa. Então, será que a gente tem consciência disso? Porque assim, se eu viro pro meu filho e falo, não converse com estranhos. Se algum estranho vier falar com você, ignora. Se alguém oferecer alguma coisa para você, recuse. Não, sim. E na rede social, será que a gente faz essa orientação também? Perfeito.